Avião, me dá uma carona? O céu escureceu de repente. A Lídia, de só 4 aninhos, olhou para cima achando que era brincadeira, mas não era. Em questão de segundos, o céu choveu destruição absoluta. Aquela inocência toda foi engolida por um estrondo ensurdecedor. O irmão mais velho dela puxou a menina no desespero para um porão escuro, gelado, super claustrofóbico. O ar cheirava a poeira e desespero. O destino sombrio de milhares de pessoas tinha acabado de começar ali, debaixo da terra. Fica a pergunta: como a mente de uma criança processa o fim do mundo? Para descobrir como essas testemunhas silenciosas resistiram essa sombra implacável nas condições mais extremas já registradas, já deixa a curtida e se inscreve aqui no canal. A gente vai destrinchar tudo nessa análise. Bom, vamos expandir a visão rapidinho para entender a escala do absurdo. Uma cidade que carregava o nome do líder soviético. O valor simbólico era imenso. De um lado, a força invasora obcecada por cortar a rota logística do petróleo do Cáucaso. Do outro, a defesa cravou uma ordem desesperada: nenhum passo atrás. Um verdadeiro choque de titãs. Um embate de egos gigantesco que transformou a cidade numa armadilha, prendendo centenas de milhares de civis num pesadelo sem saída. E aí, as coisas mudam de figura. O que antes eram largas avenidas virou um labirinto retorcido de ferro e concreto, coberto de poeira cinzenta. A guerra virou a Rattenkrieg, a guerra de ratos. Uma luta brutal, corpo a corpo. A linha de frente passou a ser medida por andares de prédios destruídos. Imagina o suspense angustiante. Cada sombra podia esconder o fim. E foi bem no meio dessas ruínas que o terror psicológico encontrou o seu mestre, Vassili Zaitsev. De um passado super pacato, um simples pastor de ovelhas nas montanhas dos Urais, para o herói mais temido da defesa soviética. Ele basicamente transformou aquela cidade despedaçada no seu teatro de operações pessoal. Olha só os detalhes das táticas do cara. Usando uma mira telescópica no seu fuzil, o Zaitsev atacava de dentro de chaminés destruídas. Ele se escondia debaixo de montanhas de escombros no meio dos caídos, uma verdadeira ameaça silenciosa. O medo de um disparo vindo do nada paralisou totalmente a moral dos invasores. O pânico dominou a mente deles muito antes do inverno chegar. Sombras nas ruínas. Infância sobre os escombros. Suas pernas estão tremendo. Eu corro, pego, levo comida para minha família. Esse relato da Lyudmila captura a urgência desesperadora daquele dia a dia. Corridas com o coração na boca até o rio congelado. Cada passo era um risco letal. Desviar de explosivos, cruzar cenários devastados, só para levar um balde de água gelada para o porão. A rotina não era brincar, era sobreviver ao impossível. A falta de recursos empurrou todo mundo muito além dos limites humanos. O Boris, outro sobrevivente infantil, conta o suspense absurdo de se arrastar sem fazer um barulho por baixo de arames farpados. Para quê? Para achar pedaços descartados de cabeças de cavalo ou folhas de repolho congelado. Tudo isso sob o olhar atento de guardas armados. O risco de ser descoberto ali era tão sufocante quanto a própria fome. A situação lá embaixo era desoladora. Famílias inteiras consumindo carne de rato amarga e sobras de batatas congeladas para enganar a dor no estômago. Mas sabe qual é o ponto crucial aqui? O vínculo humano. No meio daquele horror absoluto, a solidariedade naquelas catacumbas de gelo foi o que manteve a humanidade viva. As pessoas simplesmente não desistiram umas das outras. A grande Operação Urano. Uma reviravolta súbita. Agora acompanha esse ritmo insano. Novembro de 42. O Comando Defensivo lança uma verdadeira obra-prima logística. Dia 19, o céu é rasgado pelos temidos foguetes Katyusha, uma tempestade de fogo. Dia 20, as linhas vulneráveis nos flancos são totalmente rompidas. Em questão de dias, a artilharia pesada força uma união perfeita das tropas, uma manobra de pinça impecável. O exército invasor do nada se viu completamente encurralado. Para entender a queda psicológica de quem ficou preso lá, dá uma olhada no diário do soldado Wilhelm Hoffmann. Antes dessa virada, tinha muita arrogância, uma confiança irreal. Ele até escreveu: talvez estejamos em casa no Natal. Mas a realidade logo despedaçou essa ilusão de uma forma implacável. O colapso mental fica muito claro numa tentativa de capturar o famoso elevador de grãos. A resistência foi tão sinistra que o Hoffmann descreveu os defensores não como humanos, mas como demônios inatingíveis por chamas ou balas. O medo dominou legal, a moral simplesmente desmoronou naquelas ruínas fumegantes.
E o contraste é de arrepiar. O excesso de confiança do verão foi engolido por temperaturas de 30 graus negativos. Os caras que antes marchavam cantando vitória agora definhavam. Pareciam cadáveres vivos implorando por um pedaço de pão duro. A arrogância literalmente congelou na neve. E esse número resume bem a catástrofe logística. 250 mil. 1/4 milhão de soldados presos nesse caldeirão. Um erro colossal de cálculo do comando invasor, que selou um destino sombrio para milhares de pessoas numa cidade sem saída. O destino sombrio final. O fim de uma era. O mito da invencibilidade militar foi quebrado para sempre, enterrado nas margens geladas do Volga. Foi o fim de uma era. Um trunfo que custou um preço indescritível. E quando a poeira finalmente baixou, adivinha quem reconstruiu esse mundo despedaçado? Aquelas mesmas crianças. Os pequenos que sobreviveram aos escombros cresceram e carregaram a resiliência indomável de quem se recusou a assumir. Eles trouxeram a vida de volta onde só tinha cinzas. O que leva a gente a uma reflexão final muito forte. Se o espírito de uma criança consegue preservar sua essência no labirinto mais sombrio já criado na história, quais são os verdadeiros limites da resiliência humana? O que nós somos capazes de suportar? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente. Até a próxima!